Menos de uma semana após a primeira batalha de Savo Island, também conhecida pelos japoneses como Primeira Batalha do Mar de Salomão, os porta-aviões do almirante Fletcher retornaram. Um aeródromo terrestre conhecido como Campo Henderson havia sido capturado e se tornaria um alvo-chave nos próximos 6 meses. Os japoneses queriam recapturar ou destruir a utilidade do aeroporto para os Estados Unidos da América enquanto estes desejavam mantê-lo operacional. Era absolutamente essencial para os esforços dos Estados Unidos da América. Sem isso, as forças dos Estados Unidos da América não teriam cobertura aérea durante o recuo periódico dos porta-aviões para reabastecimento, rearmamento ou reparo, além de permitir o suporte de aeronaves maiores que os porta-aviões, como Catalinas, bombardeiros médios e pesados e caças da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, mais próximos da linha de frente e disponíveis em mais condições climáticas do que os porta-aviões offshore. Enquanto isso, os japoneses tinham que trazer a maior parte de seu próprio suporte aéreo de ilhas mais distantes, como Rabaul, suporte que só era realmente possível graças ao alcance excepcional de muitas aeronaves japonesas, embora isso trouxesse problemas de fadiga do piloto devido às longas jornadas e um número limitado de saídas por aeronave por dia, já que se a aeronave estivesse no ar por várias horas por dia indo e voltando, simplesmente não poderia ser lançada mais do que algumas vezes. Por outro lado, um piloto americano em missão de interceptação partindo de Henderson poderia voar por apenas uma hora antes de retornar para descansar, rearmar, reabastecer e logo partir para outra missão. No entanto, nesta fase inicial da campanha, o suporte aéreo baseado em porta-aviões ainda era de longe o maior e, portanto, componente mais vital do aspecto aéreo do combate, e, portanto, eliminar os 3 porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, o Saratoga, Enterprise e Wasp, era um componente-chave da contraofensiva japonesa, a Operação Car. Menos de 15 dias após a primeira batalha de Savo Island, contrastando com a formação de cruzadores mais antigos do almirante Mikawa, uma grande força-tarefa da marinha japonesa entrava no teatro com tropas frescas para a campanha terrestre. Isso se somava aos 2 maiores e mais modernos porta-aviões da marinha japonesa, e possivelmente os 2 porta-aviões mais modernos do mundo, Shikaku e Zuikaku, além do porta-aviões leve Rujo e do porta-aviões de hidroaviões Chitose. Os elementos de superfície pesados incluíam o encouraçado Mutsu, os cruzadores de batalha Hiei e Kirishima, 12 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves, 30 destroyers, transportes de tropas e unidades auxiliares. Aeronaves baseadas em terra também deveriam estar presentes em grande número, com as forças de combate japonesas amplamente divididas em 2 grupos de superfície pesados e um grupo de porta-aviões de frota, além dos transportes e suas forças de cobertura. O objetivo era localizar os porta-aviões americanos, destruí-los ou incapacitá-los com a aviação naval japonesa e então enviar as unidades de superfície para repetir a primeira ilha Savo em massa à noite, perseguindo quaisquer porta-aviões ou escoltas da Marinha dos Estados Unidos da América que tivessem permanecido na área. Após a limpeza dos mares, as tropas desembarcariam com apoio de bombardeio costeiro dos navios de superfície pesados para suprimir o campo Henderson e suas tropas de guarnição, além de apoiar os desembarques. No papel, a Marinha dos Estados Unidos da América pareceria estar em grande desvantagem numérica. Embora tivessem 3 porta-aviões, o Saratoga era uma conversão cujo grande tamanho só rendia um grupo aéreo de tamanho aproximadamente similar ao muito menor Enterprise, embora estes aproximadamente correspondessem aos 2 grupos de porta-aviões da frota da Marinha japonesa a bordo do Shikaku e Zuikaku. O Wasp também levava um grande grupo aéreo, mas era muito vulnerável a danos. A pequena vantagem em poder aéreo naval com o grupo aéreo do Wasp maior que o de Ryūkyū era praticamente o fim das boas notícias. Se houvesse um confronto de superfície, a Marinha dos Estados Unidos da América só tinha um navio de guerra, o United States Ship North Carolina, 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves da classe Atlanta e 18 destroyers. A Carolina do Norte era boa, mas as chances de enfrentar 3 navios capitais simultaneamente eram relativamente pequenas. Essas forças foram divididas em 3 grupos de tarefa, cada um centrado em um dos porta-aviões, mas sem transportes de tropas para cobrir. Eles eram, claro, mais móveis e, claro, totalmente dedicados ao combate, com o almirante Fletcher não dispersando seus porta-aviões tão longe e amplo como havia sido feito em Midway.
Com as forças em Guadalcanal aumentando as hostilidades, as formações da Marinha dos Estados Unidos da América se aproximavam da ilha para mais apoio aéreo, enquanto as forças japonesas desciam do norte quase simultaneamente. Assim passaram os dias 21 a 23 de agosto, sem que nenhum dos lados realmente percebesse que o outro estava a caminho, apesar do grande número de voos de reconhecimento de ambos os lados. Um caça do Enterprise derrubou um avião de reconhecimento japonês, revelando à Marinha dos Estados Unidos da América a presença da Marinha japonesa na área, mas também alertando aos japoneses que havia caças inimigos por perto. Mas esse nível de informação era realmente até onde ia. Tudo isso mudou no dia 23, quando um Catalina avistou o comboio de invasão japonês, provocando aeronaves de ataque das forças baseadas no campo Henderson e do Saratoga para tentar destruí-lo, mas o almirante Rezo Tanaka viu o hidroavião fazer um rápido 180 e voltou para o norte novamente, o que significava que as aeronaves de ataque não encontraram nada quando chegaram às coordenadas esperadas. Isso preservou os transportes de tropas, por enquanto, mas significava que agora estavam atrasados em relação ao cronograma. Diante da ausência de sinais significativos da presença de navios de guerra da Marinha Japonesa neste momento e com um comboio de tropas que parecia ter fugido, Fletcher manteve em mente as informações que havia recebido anteriormente que diziam: indicações apontam fortemente para ataque inimigo em força na área de Cactus de 23 a 26 de agosto. A partir da inteligência disponível, a presença de porta-aviões é possível, mas não confirmada. É importante abastecer o mais rápido possível e, se possível, uma força-tarefa de porta-aviões de cada vez, retirando-se para esse fim. Como agora parecia que qualquer força desse tipo poderia estar se dirigindo para o final dessa particular estimativa, Wasp, juntamente com seu escolta, 7 destroyers, mais 2 cruzadores pesados e um leve, foram enviados para reabastecer, deixando Saratoga, Enterprise e seus grupos aéreos e escoltas próximos às ilhas. Sem que soubessem, estava se formando a terceira rodada das batalhas entre porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América e japonesa, e a revanche pessoal de Fletcher com Nagumo. Com o equilíbrio final das forças estabelecido, em 24 de agosto Rougeau avançou para atacar o campo Henderson. Isso foi projetado para servir 2 propósitos. Primeiro, a supressão das aeronaves dos Estados Unidos da América baseadas lá, reduzindo sua capacidade de revidar. Isso também chamaria a atenção para o porta-aviões menor e seu grupo de escolta, que esperançosamente distrairia os americanos de notar os porta-aviões de frota muito maiores se aproximando por trás, prontos para lançar um ataque em massa no momento em que a frota dos Estados Unidos da América revelasse sua posição. Enquanto isso, as forças americanas, com hidroaviões e aviões de porta-aviões, realizavam diversas missões de reconhecimento. O Enterprise lançaria quase 2 dúzias de aeronaves para localizar as formações japonesas e no início da tarde eles haviam encontrado todas, exceto os porta-aviões. Parecia ser uma tentativa massiva de retomar Guadalcanal com apenas um único porta-aviões leve para apoio aéreo, fora, é claro, das missões de apoio aéreo de longo alcance de Rabaul. Para a Marinha dos Estados Unidos da América parecia bom demais para ser verdade, deixando o almirante Fletcher profundamente desconfiado. Ele não podia ignorar a chance de eliminar um porta-aviões inimigo, mesmo um pequeno, com o que parecia ser uma superioridade aérea americana esmagadora, mas também não acreditava totalmente que isso seria tudo o que a marinha japonesa estava enviando para cobrir uma formação de superfície tão grande. Assim, após o almoço, ele enviou cerca de metade dos aviões de ataque da Saratoga atrás de Ruggio, mas manteria a maioria de suas aeronaves, incluindo todo o grupo aéreo da Enterprise, de volta por precaução. O limitado grupo aéreo de Rougeau seguiu para o campo Henderson, mas devido aos caças da base, suas defesas aéreas e o mau tempo que forçou a retirada da força de ataque de Rabaul, os 6 bombardeiros CATE equipados com bombas realizaram pouco, além de perder metade de seu número para as defesas dos Estados Unidos da América. Enquanto essa batalha se desenrolava, um batedor japonês finalmente avistou o Saratoga e o Enterprise. Embora tenha sido a última coisa que aquele batedor faria, o relatório final do piloto chegou no início da tarde e provocou o lançamento de 2 ondas sucessivas de aeronaves, cada uma contendo 27 bombardeiros de mergulho com caças de escolta. Além disso, as forças de superfície pesadas aceleraram, visando atingir as forças dos Estados Unidos da América conforme planejado à noite e eliminar sobreviventes.
Enquanto isso, aeronaves de reconhecimento dos Estados Unidos da América localizaram os porta-aviões japoneses, lançando um ataque após enviar um relatório. O ataque em si só conseguiu um quase acerto, com danos muito menores causados, mas eles acabaram com um bando de caças do primeiro ataque perseguindo-os, reduzindo assim a força de escolta da primeira força de ataque japonesa. O relatório deles não chegou aos oficiais nos porta-aviões dos Estados Unidos da América. O relatório da Enterprise observou que às 14h40, o Rougeot, um cruzador pesado e 3 destroyers foram avistados a 317 graus a 198 quilômetros da posição deles naquele momento. O relatório deste contato não foi recebido pela Enterprise até às 1548. Isso provavelmente se deve à transmissão do diretor de caça na mesma faixa de frequência geral e ao alto nível de interferência local nesta frequência quando o navio está em alta velocidade. Às 15 há 2 porta-aviões, 4 cruzadores pesados, 6 cruzadores leves e ao menos 8 destroyers foram avistados a 340 graus distantes, 198 km da nossa posição naquele momento. O relatório não foi recebido pela Enterprise, possivelmente pelas mesmas razões que atrasaram a recepção do relatório anterior. Aproximadamente no mesmo horário, o ataque da Saratoga chegou acima de Hujio, junto com alguns B-17 que fizeram uma tentativa valente, porém ineficaz, de bombardeio em nível. Os 38 aviões do porta-aviões eram principalmente bombardeiros de mergulho intrépidos, com alguns dos novos bombardeiros de torpedo Avenger também presentes. A longa distância impossibilitou a escolta de caças. Com Rugio tendo uma patrulha aérea de combate mínima e uma bateria antiaérea relativamente pequena, o ataque conseguiu 3 acertos com bombas de 1000 libras, além de provavelmente um torpedo que desativou toda a maquinaria de estibordo. Apesar de estar em chamas devido aos acertos das bombas, as equipes de controle de danos do Rougeot apagaram os incêndios com excelência, ajudadas pela falta de aeronaves a bordo e pelo hangar duplo, que limitou a maior parte dos danos a essa estrutura superior e mais leve, já que os fusíveis das bombas foram acionados ao impacto. Lamentavelmente, o mesmo não se aplica para o alagamento. Sendo um porta-aviões pequeno, a água em ascensão logo desativou toda a maquinaria de bombordo. Em poucas horas, a ordem de abandonar o navio foi dada. O navio virou depois da remoção da tripulação, deixando mais de uma dúzia de aviões no ar, forçados a pousar perto dos escoltas. Somente metade dos pilotos seria resgatada. Às 16h, a visão dos porta-aviões japoneses não havia se concretizado, deixando as forças dos Estados Unidos da América sem clareza sobre suas localizações. Porém, o radar indicou que a primeira grande onda de ataque japonesa estava indo direto para eles. O novo radar da Carolina do Norte tinha um alcance máximo de detecção de 289 km e 681 metros e mostrava mais informações do que os equipamentos antigos, incluindo distância, direção e altitude dos alvos. Os instintos de Fletcher estavam corretos, e ele já tinha 25 dos caças da Enterprise e Saratoga no ar, com mais 20 caças prontos no convés do Saratoga, prontos para lançar a qualquer momento e interceptar os agora vastamente superados em número pelos japoneses. Após Midway, os Estados Unidos da América adicionaram um esquadrão adicional de caças a cada um de seus porta-aviões, e no total 53 caças estavam agora nos céus, com alguns mais tendo sido trazidos de baixo. A direção dos caças da Marinha dos Estados Unidos da América era limitada, contudo passando por um canal sobrecarregado. Apesar do esforço heróico dos poucos zeros restantes em serviço de escolta, a maioria dos bombardeiros de mergulho conseguiu iniciar suas corridas de ataque de forma relativamente imperturbada. O registro da Enterprise registrou, após o contato inicial entre nosso VF, ou seja, lutadores e o inimigo, a disciplina do rádio era ruim. Frequentemente, múltiplos pilotos tentavam falar ao mesmo tempo e muitas das comunicações eram desnecessárias. O ar estava tão congestionado com transmissões desnecessárias que, apesar dos esforços para silenciar os pilotos, poucas instruções chegaram aos lutadores e poucas informações foram recebidas pelo oficial diretor de combate. A impressão na Enterprise é que a disciplina de rádio dos seus caças era melhor do que a dos caças da Saratoga, possivelmente devido à cautela especial dada aos pilotos naquele dia. Deve-se esperar que essa confusão descrita aqui sempre ocorrerá onde não houve oportunidade suficiente para desenvolver a disciplina de rádio pelo uso do rádio em exercícios.
Agravando esse problema, ambos os porta-aviões também tinham aeronaves de ataque armadas e abastecidas que, assim como seus homólogos da marinha japonesa, estavam esperando em um gatilho sensível por uma visão dos navios inimigos. Graças ao aviso do radar e ao rápido raciocínio do porta-aviões, todas as aeronaves foram lançadas antes da chegada dos japoneses ao local. Em vez de congestionar o espaço aéreo com aliados pesados, os Dauntlesses e Avengers foram instruídos a voar para o norte e afundar qualquer coisa que vissem, e se não vissem nada, pelo menos esperar até que os porta-aviões sinalizassem que era seguro voltar. Perseguidos pelos Wildcats, que chegaram um pouco tarde, os Vals dispararam principalmente em direção ao Enterprise, com base no fato de ser o alvo mais próximo, e que era melhor fazer um grande ataque em um único alvo do que tentar se dividir e atingir ambos, com aquelas poucas aeronaves que foram para Saratoga tendo que lutar através de crescentes nuvens de F-4Fs. Alguns Vals, principalmente os não engajados, decidiram fazer a corrida mesmo assim, mas a situação no Enterprise estava ruim. Apesar dos caças e das equipes antiaéreas, 9 aviões soltaram suas bombas, mas todas erraram o alvo. Um quase acerto causou danos leves à popa. Mas a próxima linha de aeronaves japonesas corrigiu esse erro com 2 acertos em menos de 30 segundos e 30 pés de distância, perto do elevador traseiro, seguido por outro acerto logo depois. A primeira bomba causou o maior dano, perfurando vários conveses e explodindo entre as áreas de provisões e armazenamento. O próximo acerto detonou dentro do hangar, mas este estava em grande parte vazio. Seu principal dano foi detonar algumas das cargas em uma arma antiaérea de 5 polegadas próxima, com um total de baixas entre os 2 acertos, chegando a 74 mortos e um pouco mais do que isso feridos. A última bomba sofreu apenas uma detonação parcial, conseguindo abrir um buraco de 10 pés no convés de voo ao lado do elevador do meio do navio, mas, graças à decisão de decolar todas as aeronaves de ataque, também fez pouco mais. Enterprise relatou: é duvidoso que 2 bombas explodindo em qualquer outro lugar do navio poderiam ter causado um número tão grande de baixas quanto as que atingiram o navio perto do Numelny. 3 elevadores. A explosão no bolso da galeria de armas foi praticamente no centro focal da galeria de armas e matou todo o pessoal presente naquela bateria. A explosão no compartimento do terceiro convés resultou em quase todas as demais baixas, pois ocorreu em meio a outra concentração inevitável de pessoal, que incluía pessoal na sala de bombas do elevador, uma subdivisão de uma equipe de reparo e uma equipe de manuseio de munição. Ver as plumas de fogo e fumaça saindo da Enterprise fez com que alguns dos Vals desviassem e fossem atrás da Carolina do Norte em vez disso, assumindo que a Enterprise estava acabada. Isso não lhes valeu muito, exceto pela experiência de serem enquadrados pelo fogo antiaéreo dos 2 navios de guerra, juntamente com os cruzadores Portland e Atlanta, além de ainda mais Wildcats, e, sem surpresa, todos foram abatidos. Atlanta, em particular, foi notado por elogios, pois parecia estar em chamas da proa à popa, mas na verdade não havia sido atingido. Eram apenas os flashes cumulativos de suas muitas montagens gêmeas de 5 polegadas e 38 calibres, além das outras armas antiaéreas leves a bordo, disparando munição no céu intensamente. Essa barragem defensiva foi aumentada por Lucky, o cachorro de Atlanta, que decidiu passar o assalto latindo furiosamente no que se presume serem maldições caninas aos pilotos da marinha japonesa. As forças japonesas se afastaram, acreditando que haviam atingido gravemente 2 porta-aviões, provavelmente devido à confusão dos ataques tentados em Saratoga, mas pagaram um preço alto. 25 de 37 aeronaves, ou 77% de sua força de ataque, não voltariam. Esse nível de baixas talvez não seja surpreendente, dado que a Enterprise sozinha gastou mais de 14.000 rodadas de munição antiaérea de vários calibres, principalmente de 20 mm de Oerlikon, sem considerar os outros navios ou os caças. Com a decisão das 7 válvulas finais de perseguir a Carolina do Norte, a tripulação da Enterprise pôde combater os incêndios confinados à popa do navio. Após horas de trabalho árduo, a embarcação voltou a receber aeronaves. Todos os acertos foram do lado estibordo, deixando espaço suficiente para pousar aviões no lado bombordo do convés, mesmo sem os reparos rápidos com chapas de metal trazidas do porão que evitaram esse problema. Porém, ainda havia mais drama por vir.
Durante a recuperação das aeronaves, a água e a espuma usadas para combater os incêndios infiltraram na sala de direção, inundando o motor e deixando o Enterprise navegando em círculo para estibordo. A tripulação exausta sinalizou aos navios de escolta para saírem do caminho, enquanto procuravam uma bomba para esvaziar a sala e um engenheiro para fazer o motor funcionar novamente, e quando isso falhou, iniciar o motor de direção de backup. Apesar de quase uma centena de aeronaves de ambos os lados estarem no ar, isso foi praticamente tudo no que diz respeito aos principais combates. A segunda onda de aeronaves japonesas não conseguiu encontrar os porta-aviões dos Estados Unidos da América e teve que voltar, apesar de ter chegado a 50 milhas deles e ter sido realmente vista da ponte do Enterprise. As aeronaves de ataque dos Estados Unidos da América sem um vetor claro para os porta-aviões japoneses, em grande parte também não encontraram nada, exceto por um par de Dauntlesses que danificou o porta-aviões de hidroaviões Chitose com alguns quase acertos. Com as aeronaves recuperadas, seja para o campo Henderson ou de volta aos porta-aviões ao anoitecer, Fletcher seguiu ao sul em alta velocidade. Como em Midway, ele presumiu corretamente que as unidades de superfície japonesas tentariam se aproximar para uma batalha noturna. Como resultado, os navios pesados japoneses navegaram pela escuridão, mas não encontraram nada, voltando por volta da meia-noite para não ficarem vulneráveis ao contra-ataque aéreo dos Estados Unidos da América. Com os grupos aéreos reduzidos, os dois porta-aviões japoneses se retiraram para o norte, enquanto 5 destroyers se infiltraram no campo Henderson à noite, um hábito que se repetiria nos meses seguintes, descrito por um homem estacionado lá como um mau costume que ele desejava que tivessem abandonado. Acreditando que os Estados Unidos da América não tinham mais porta-aviões operacionais na área, os transportes de tropas se dirigiram para Guadalcanal, mas sofreram ataques aéreos dos aviões do campo Henderson, menos afetados do que se esperava pelo bombardeio noturno. Um transporte e um destroyer foram afundados, enquanto outro destroyer foi gravemente danificado, sendo um raro exemplo de aeronaves acertando um navio no mar. Embora fosse um alvo estacionário, isso forçou o comboio de tropas a se retirar novamente, atrasando ainda mais os reforços japoneses. Eventualmente, eles seriam enviados em destroyers mais rápidos, deixando para trás a maior parte de seu equipamento pesado nos transportes de tropas. Os aviões do campo Henderson continuariam a cobrar um alto preço da marinha japonesa durante o resto da campanha. Em resumo, a marinha dos Estados Unidos da América venceu decisivamente a batalha. Embora o Enterprise precisasse de reparos, a frota tinha menos de 2 dúzias de aeronaves e menos de 100 mortos, poucos dos quais eram pilotos. Por outro lado, a marinha japonesa perdeu um porta-aviões leve, um destroyer, um transporte, além de danos em outros 2 navios e centenas de mortos. Mais criticamente, quase metade das aeronaves navais e a maioria dos pilotos veteranos dificilmente substituíveis foram perdidos na ação. Em consonância com as várias ações da campanha de Guadalcanal, embora tenham saído desta luta em particular em condições substancialmente melhores do que na primeira batalha da Ilha Savo, a Marinha dos Estados Unidos da América ainda saiu com uma longa lista de questões que queriam ver melhoradas. E vale a pena ouvir, pois seria fácil ver esta batalha como simplesmente uma continuação da vitória conquistada em Midway, mas os oficiais da Marinha dos Estados Unidos da América estavam pensando seriamente em como poderiam melhorar, mesmo quando o resultado do dia tinha sido a seu favor. O relatório de ação posterior do Enterprise apresenta algumas recomendações como 1. Comunicações, parte A. Mais uma vez, como no passado no Mar do Coral e em Midway, as comunicações mostraram-se frágeis ao ponto de perigo. Devido à falta de treinamento adequado, os pilotos que relatam em todos os comandos continuam a transmitir relatórios de contato vagos, ambíguos e confusos, frequentemente omitindo vários dos componentes vitais de um relatório de contato completo e muitas vezes falhando em continuar a relatar. A falta de disciplina na questão da transmissão de rádio por aeronaves em contato com o inimigo foi objeto de comentário detalhado pelo oficial diretor de combate no anexo F. O silêncio do rádio não deve ser imposto nessas ocasiões, porque os líderes dos voos podem e devem fornecer informações valiosas aos oficiais de combate e comandantes, mas deve haver pouca transmissão entre aviões, exceto pelos comandantes de esquadrão e divisão, limitado ao mínimo necessário para o ataque. A confusão intolerável causada pela transmissão irrestrita é difícil de eliminar, pois as condições de guerra reduziram a zero a experiência anterior à ação da maioria dos pilotos no uso do rádio de voz.
No entanto, pode e deve haver melhorias. C. Um defeito ainda mais grave nas comunicações era o atraso no recebimento de relatórios de contato originados de nossas aeronaves baseadas em terra e em navios de apoio. Às vezes, passavam-se de 6 a 12 horas desde o momento do contato até o momento do recebimento do relatório de contato pelo comandante interessado, mesmo que tais relatórios estivessem na categoria de prioridade urgente. D. Na maneira de encontrar, relatar com precisão a posição de e rastrear unidades e grupos de forças inimigas, sofremos em comparação com o inimigo. O desenvolvimento do radar pelos japoneses para a direção de caças reduzirá a eficácia atual de nossos batedores e patrulhas de hidroaviões. No futuro, essas operações vitais exigirão aviões velozes, com grande autonomia e forte armamento defensivo. Em outras palavras, a Marinha deve ter um grande número de aeronaves do tipo bombardeiro terrestre, sobre as quais tem prioridade e controle total. 2. Casualidade no direcionamento. A casualidade no direcionamento que ocorreu às 1850 em 24 de agosto, após o ataque de bombardeiros inimigos e resultando indiretamente disso, foi muito séria. Se as condições fossem um pouco piores, essa casualidade poderia ter levado à perda do navio. O navio foi obrigado a navegar em círculo por 38 minutos até que o controle fosse retomado. Recomenda-se melhorar a ventilação e refrigeração da sala do motor de direção, conforme o anexo C, e B, que meios de liberar o leme do equipamento de direção, preferencialmente controlados remotamente, sejam fornecidos para que o leme possa ser centralizado e o navio dirigido por seus motores em caso de avaria irreparável no motor ou equipamento de direção. 3. Pessoal do Grupo Aéreo. Parte A. O Grupo Aéreo Enterprise foi formado às pressas com remanescentes de 3 esquadrões de grupos aéreos anteriores, pouco antes de partir para a missão atual. A maioria dos pilotos era muito inexperiente e, apesar de um intenso treinamento de última hora, o tempo disponível foi insuficiente para um progresso adequado. Exceto pelo esquadrão de combate, o estado de artilharia e proficiência do grupo quando embarcou era extremamente baixo e o grupo não teve a oportunidade de se tornar uma unidade de ataque coesa. B. Apesar de todas as oportunidades de treinamento terem sido aproveitadas durante a passagem para o Mar do Coral, com notável melhoria, e de haver mais chances de treino do que o esperado após a partida da força-tarefa em uma missão específica, a falta de treinamento de artilharia e doutrinação do grupo como um todo foi muito sentida. Essa condição prevaleceu menos no esquadrão de combate, que teve mais treinamento prévio que os demais e que, nas batalhas iniciais e finais, destruiu muitas aeronaves inimigas, sofrendo perdas relativamente pequenas. Sim, essas condições são mencionadas sem crítica, pois todos os envolvidos reconhecem a necessidade do melhor preparo e treinamento possível dos grupos aéreos de porta-aviões. As demandas da situação estratégica, aliadas a uma inevitável falta inicial de esquadrões de porta-aviões treinados, praticamente não nos deixaram escolha até o momento. D. No entanto, não pode ser reiterado com frequência suficiente nem enfatizado com força suficiente que as condições que tiveram que ser aceitas até agora são realmente sérias e que devemos ter cuidado para não subestimar a urgência vital de melhoria. O esquadrão não deve ser considerado uma entidade separada que pode ser transferida de um grupo para outro à vontade. O grupo deve ser a unidade e nenhum grupo deve ser enviado a um porta-aviões para combate ativo com o inimigo até que tenha pelo menos 4 meses de treinamento intensivo de artilharia, tático e de reconhecimento como uma unidade, em uma área onde o treinamento não sofra interferência indevida por medidas de segurança e defesa. Isso pode ser considerado ultrapassado, mas é muito verdadeiro. Quanto antes for possível fazer isso, mais cedo nos tornaremos não apenas mais eficazes, mas enormemente mais eficazes tanto no ataque quanto na defesa. Enquanto isso, o emprego de um porta-aviões em áreas de combate com menos do que o melhor grupo aéreo possível só pode ser justificado pelas demandas estratégicas mais urgentes, e o possível preço de uma eficácia média ou até menor deve não apenas ser aceito, mas reconhecido. Item 4. Identificação, amigo ou inimigo. O desempenho do equipamento Identificação Amigo ou Inimigo em aviões baseados em terra e porta-aviões é geralmente insatisfatório. Isso gera muitos relatos falsos de aeronaves inimigas e não identificadas que devem ser consideradas hostis até a investigação. Isso causa a transmissão desnecessária de direção de caça, investigação de caça, perda de tempo e redução na eficácia das patrulhas de combate. A condição prejudica a prontidão e a eficiência de combate.
A falha com identificação amigo ou inimigo não é conhecida. Se for uma questão de manutenção, instruções adequadas devem ser emitidas e o pessoal devidamente treinado. Se o defeito for de design, outros equipamentos ou modificados devem ser adquiridos urgentemente. Parte 5. Proteção antiaérea. O radar de controle de fogo no Enterprise era ineficaz. Não se sabe se outros navios na força-tarefa obtiveram resultados aceitáveis de seus equipamentos, mas nenhum disparo de 5 polegadas foi iniciado enquanto as aeronaves inimigas estavam nas altitudes em que essas armas eram as únicas com o alcance necessário. O fogo de 5 polegadas do Enterprise só começou após o das armas de pequeno calibre e depois que os primeiros aviões atacantes iniciaram seus mergulhos. B. Inquestionavelmente, o elemento pessoal tem grande importância na operação do radar de controle de incêndio e resultados melhores podem ser obtidos com treinamento adicional. No entanto, foi relatado que o equipamento de radar de controle de incêndio é extremamente sensível e requer a determinação razoavelmente precisa por outros meios de alcance, elevação e azimuth para localizar um alvo. Se isso não for possível de se alcançar na atmosfera tensa e apressada antes e durante a batalha, o equipamento existente deve ser substituído por outro que possa cumprir seu propósito em todas as condições. C. Os navios de apoio não podem proteger completamente um porta-aviões de um ataque de bombardeio em mergulho de alta altitude, e seu fogo é menos eficaz que o do próprio porta-aviões devido a problemas de deflexão. As armas de 20 mm, apesar de serem as mais eficazes contra bombardeiros em mergulho, não têm alcance suficiente para impedir que aviões atacantes alcancem um ponto de liberação eficaz. Contudo, baterias de 20 mm bem treinadas podem impedir ataques rasantes e causar grandes perdas em bombardeiros de mergulho que se retiram em baixas altitudes. As armas de 20 mm são consideradas excelentes e eficazes, sendo recomendada a instalação delas em todos os espaços disponíveis nos navios. Aviões de combate bem direcionados em grande número ainda são a defesa mais eficaz contra ataques aéreos inimigos. 6. Aviões torpedeiros. Como afirmado, nenhum avião torpedeiro inimigo atravessou nossa tela de caças para alcançar seu ponto de largada. Isso, somado às nossas grandes perdas de aviões torpedeiros em Midway, mostra a vulnerabilidade desse tipo contra uma defesa de caças adequada em boa visibilidade. Portanto, o uso do bombardeiro torpedeiro de porta-aviões deve ser considerado seriamente apenas em condições especiais favoráveis, como luz do luar, baixa visibilidade ou para acabar com os incapacitados. B. Por outro lado, o novo bombardeiro torpedeiro TBF ainda não foi testado em condições reais. Sua superioridade em velocidade, manobrabilidade, armadura e armamento em relação a aviões torpedeiros inimigos e nossas versões anteriores pode gerar resultados bem diferentes. O sucesso do ataque de um avião torpedeiro depende de boa execução, timing, coordenação e escolta de caças. Ademais, o ataque de torpedo é tão superior ao bombardeio de alta altitude em precisão e dano que o uso de aviões torpedeiros não deve ser limitado com base na experiência atual. Os testes até agora sugerem uma precisão relativamente alta do nosso bombardeiro de torpedo quando usado como bombardeiro de mergulho em vez de horizontal. Recomenda-se continuar este desenvolvimento considerando a precisão limitada do bombardeio horizontal contra um alvo em manobra e devido à redução de peso possível se o bombardeio de mergulho puder ser substituído com vantagem pelo bombardeio horizontal como missão de bombardeiro de torpedo. D. O avião TBF, por seu tamanho e peso, é atualmente uma grande responsabilidade em porta-aviões. Um número excessivo de aeronaves pode diminuir a flexibilidade do convés de voo e hangar, atrasando operações em momentos críticos. Um acidente com um TBF no convés pode levar muito tempo para ser resolvido, o que pode ser fatal em certas situações. Recomenda-se limitar a 12 o número total de aviões TBF em um porta-aviões do tipo Enterprise, usando o espaço resultante para caças e bombardeiros de reconhecimento e fornecer imediatamente tratores de guindaste capazes de içar um TBF para todos os porta-aviões que operam este avião. A última recomendação é de urgente importância. 7. As taxas de elevação e treinamento das montagens de 1.1 polegadas devem ser ainda mais aumentadas. B. Sugere-se mover as montagens de canhão de 2.5 cm número 1 e 2 para a frente e as montagens número 3 e 4 para trás, aumentando os arcos de fogo desobstruídos dessas armas para o porto. E C.
Recomenda-se instalar canhões adicionais de 20 milímetros em todos os espaços disponíveis adequados o mais rápido possível. O relatório aborda outros problemas, mas esses são os principais. Você pode notar que havia uma lista substancial que os oficiais da Enterprise acreditavam ser necessária para aprimorar a capacidade de combate de seu navio, e provavelmente reconhecerá que várias dessas recomendações foram implementadas rapidamente. Por enquanto, os porta-aviões de ambos os lados estariam longe da ação, um soldado em Guadalcanal observando que todos se retiram, exceto os fuzileiros navais. A próxima grande batalha da campanha seria, portanto, outro confronto noturno entre cruzadores, a Segunda Batalha da Ilha Savo.